Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano César, juntamente com Antônio Carlos Salles e Sandro Marroquim, faço parte da Aprimore Brasil. Nesse vídeo nós vamos falar sobre comportamento humano no ambiente de trabalho e empresarial, falando um pouco da Aprimore Brasil. A Aprimore Brasil é uma empresa de soluções educacionais voltadas tanto para o desenvolvimento pessoal quanto profissional. Já falei, meu nome é Adriano César, sou professor universitário, consultor organizacional e sócio da Aprimore Brasil. Vou botar a bola em campo aqui para a gente conversar então sobre esse tema extremamente relevante, novamente, comportamento humano, para você que nos acompanha aqui no canal no YouTube. Sandro Marroquim e Antônio Carlos, vou passar a bola aqui para vocês, cada um se apresentar, e a gente depois seguir com o nosso tema de hoje. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com o Adriano César, Antônio Carlos, amigos e sócios. Sou sócio da Aprimore Brasil. Sou economista por formação, analista de recursos humanos há 24 anos e um prazer muito grande estar aqui para a gente debater esse tema que está tão em moda hoje, que é o comportamento humano. Muito bem. Mais uma vez, eu sou o Antônio Carlos. Já disseram duas vezes, né? Então fica redundante. Tenho formação em gestão de recursos humanos e pessoas e estou aqui para bater um papo aí sobre esse tema aí muito importante também. Como todos já sabem, né? Nós somos sócios aqui, nós três somos sócios da Aprimore Brasil. Muito bem. Nesse vídeo, então, meus amigos, a gente vai falar sobre comportamento humano, claro, não com enfoque da psicologia, mas muito mais com enfoque que isso tem a ver no dia a dia empresarial, no dia a dia de trabalho, não é isso? Então, eu queria então perguntar aqui para o Antônio Carlos, assim, já, né, lançando aqui a primeira pergunta para a gente colocar na mesa aqui e começar a discutir. Como é que o comportamento humano tem prevalecido, digamos assim, no ambiente de trabalho? Até que ponto ele é um fator, né, de promoção, um fator de empregabilidade? Enfim, vamos colocar isso aí. Como é que você enxerga, Antônio, a questão do comportamento humano como diferencial para o dia a dia nosso de trabalho? Bom, eu vou começar falando aqui de uma pesquisa, né, que foi divulgada há algum tempo atrás, que ela dizia que 87% das empresas elas demitem seus colaboradores por problema de conduta. Ou seja, apenas 13% desses colaboradores são demitidos por falta de competência técnica. Tá? É uma coisa interessante isso, né? Porque, na verdade, quando a pessoa faz Isso tem melhorado um pouco, é claro, mas de um tempo atrás, quando a pessoa enviava o seu currículo para uma empresa, para ser admitida, a primeira coisa que o recursos humanos lá, o setor que contratava, enfim, olhava lá era onde era que o cara tinha estudado, onde é que ele tinha se formado, quais cursos ele tinha feito, né, quais especializações ele tinha feito. Então, se o cara era PhD ou era mestrado, tinha feito mestrado e essas coisas todas, né? E aí, então, ele era contratado porque, tecnicamente, ele era um cara que tinha todos os requisitos que a empresa precisava. Só que, no momento que o cara começava a trabalhar na empresa, ele começava a mostrar a maneira como ele se comporta. Né? E, de repente, o cara tinha comportamentos de relacionamento e outros tipos de comportamento do dia a dia que não condiziam com o que a empresa precisava. É aquele cara que, de repente, não dava nenhum bom dia quando chegava no trabalho, tratava as pessoas, não tratava muito bem as pessoas, ou então não tinha comprometimento com o horário de chegar, tá entendendo? E por aí vai. Então, tinha vários problemas comportamentais. E esses caras, então... São coisas que não tem como ver numa seleção, concorda, né? Por mais que seja o processo seletivo rigoroso, etc., é só a prática do dia a dia que vai levar ao conhecimento mais profundo, né? Porque na hora que o cara vai ser contratado, ele jamais vai dizer para quem está entrevistando ele, não, eu só chego atrasado. Isso não acontece, né? Eu não dou nem bom dia para o pessoal quando chega. Então, ninguém vai dizer isso, né? Até porque a própria pessoa, às vezes, não percebe que está agindo dessa maneira, né? Então, o mais interessante disso tudo é que essas pessoas começavam a desenvolver o seu trabalho lá e eram demitidas, tá certo? Em algum momento, não por questões técnicas. Né? Ele era um excelente técnico, mas por questões comportamentais. Agora, a coisa mais interessante disso tudo é que essa mesma pesquisa apontou que 61% desses profissionais que foram demitidos, eles acreditavam que tinham sido demitidos
por questões técnicas, por falta de habilidade, por falta de conhecimento, etc, etc. Aí se danava a fazer curso. Vamos fazer um curso agora que no próximo emprego eu tenho que melhorar. Quando, na verdade, ele tinha sido demitido por questões comportamentais, questões atitudinais. Né? E apenas 20% desses profissionais admitiram que tinham sido demitidos por questões comportamentais. Veja que disparidade aí, ou seja, na hora que ele ia ser demitido, a pessoa não chegava, a pessoa que ia demitir não dizia para ele: você está sendo demitido porque você é um cara que só chega atrasado, que você não sabe tratar bem as pessoas. Não, demitia e dava aquelas desculpas que muitas empresas dão, né? Que não, é porque ele está fazendo enxugamento da folha e não sei o que e tal, e acabava então o cara saindo lá achando que ia ser demitido por um motivo e era por outro motivo que ele tinha sido demitido. Adriano. E é interessante isso que você está falando, porque me faz lembrar da questão do feedback, né? Da importância do feedback no dia a dia, né? Quer dizer, às vezes o profissional passa, sei lá, 5 anos, sei lá, vários anos na empresa e nunca recebeu um feedback para que ele possa melhorar, né? Para que ele possa ter a oportunidade de mudar o comportamento antes de ser demitido, né? A demissão, bem verdade, é um transtorno para todo mundo, para a empresa, profissional, enfim. Mas, de repente, com a prática do feedback, com a cultura do feedback, isso podia ser resolvido, né, Sandro? Sim, sem dúvida. Eu tive acesso a esses dados que o Antônio Carlos está abordando aqui. Aliás, é uma forma, inclusive, das empresas se prepararem para essa nova virada, né? Isso tudo que vem pela frente. E é uma pura verdade, né? Essa questão de só se descobrir depois que a pessoa está dentro do ambiente empresarial, através de uma pesquisa da Page Personnel, é uma empresa de recursos humanos. Renato Trindade é seu diretor de recursos humanos, e ele trouxe esses dados, dizendo que 9 em cada 10 colaboradores, eles são afastados ou demitidos do seu ambiente de trabalho ou da sua função, em função de um problema comportamental. E é interessante, Antônio e Adriano, que o primeiro item, você vai perceber que ele só pode ser destacado depois que a abordagem, digamos assim, organizacional, é passada para esses colaboradores, ou seja, não dá para ser realmente no momento da entrevista, né? Mas tem como ver diferente. Esse primeiro item é interessante, que é a curva de aprendizagem declínio, ou seja, existe uma estagnação do desejo daquelas pessoas de evoluírem dentro dos seus ambientes de trabalho. E aí, contribuindo com a frase de Antônio Carlos, agora, é muito claro isso, que a dificuldade deles escutarem que isso é verdadeiro só pode ser feita depois de um determinado tempo, né? Então, há uma dificuldade. Adriano conhece muito bem esse ambiente de treinamento, sabe o quanto é difícil captar pessoas para poderem se aperfeiçoar, para melhorarem, né? E esse é o item mais grave de todos que gera o afastamento. Antônio. Veja bem, eu estava pensando aqui, né? A pessoa, não sei se todos nós talvez já tenhamos nos deparado em chegar no ambiente de trabalho e encontrar uma pessoa lá que você não gostaria de encontrar como colega de trabalho naquele dia ou dia nenhum, porque aquele cara é complicado. Geralmente a palavra é essa. Puta, mas vou trabalhar com aquele cara é complicado demais. Chega lá, o cara todo responde mal, não passa as informações e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a pensar, vou jogar uma lenha na fogueira aqui. E se esse cara for você? Se essa pessoa for você? Sim. Esse é o problema, que às vezes a pessoa não se percebe assim. Né? Ela não se percebe. Ela é muito mais fácil enxergar o outro, como o outro se comporta, a maneira como o outro está agindo, do que como ela própria está agindo. Então, cada um de nós pode ser essa pessoa. Né? A não ser que ela tenha um interesse muito grande em se trabalhar, em se conhecer melhor, tá entendendo? E aí, então, a coisa vai fazendo uma diferença aí, porque você começa a perceber como você funciona. Perfeito. Eu vou só completar, os outros são 4 itens, né? O primeiro é esse que eu falei. O segundo é uma dificuldade muito grande para ser autêntico, né? Que isso, pela pesquisa que foi realizada com 1.400 executivos, né, de recursos humanos, e queria deixar muito claro que essas empresas estão envolvidas em todas as áreas: marketing, TI, construção, engenharia, recursos humanos, varejo, enfim. Foram 1.400 executivos. O segundo seria a dificuldade de ser autêntico. E os outros dois, para que a gente melhore o nosso entendimento a respeito disso, é uma coisa muito pessoal. Veja, problemas frequentes de saúde com aquele indivíduo, né, que é uma patologia do mundo moderno,
Tá? E o último, dificuldade para se desligar dos problemas pessoais. Eles levam muitos problemas pessoais para dentro do ambiente de trabalho. Né? Então, isso aí acaba criando esse número alarmante de 9 a cada 10 colaboradores serem afastados em função disso. Adriano. E bacana, é interessante que exatamente os dois primeiros pontos, né, que você destacou aí, são efetivamente comportamentais, ou seja, na relação do indivíduo com a equipe, com os demais colegas de trabalho, ao passo que os demais são coisas mais de ordem pessoal e interna que não dizem respeito a isso. Né? Agora, é interessante sim, novamente, a questão do comportamento também, a gente está falando aqui de uma forma aparentemente estável, mas o comportamento é passível de mudança, todos nós podemos e devemos mudar naquilo que primeiro a gente precisa reconhecer, como o Antônio Carlos, né, falou, entender, né, se reconhecer primeiramente e depois estar disposto a querer mudar. E aí vamos falar de mudança agora. Eu queria colocar um outro ponto aqui na mesa, que é justamente a questão da mudança comportamental. Né? O que faz, né? Como é que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Chegamos a um diagnóstico, a pesquisa aponta isso, um diagnóstico, na constatação, tá, e diante disso, né, antes de chegar na demissão, que é o último ponto, como é que a gente faz para aquele indivíduo que de fato quer mudar, entende, reconhece, como é que se daria, então, o processo de mudança comportamental? Perfeito. Se Antônio Carlos me permite, porque não é só a constatação do problema, é saber o que é que pode ser feito para alterar isso aí para o futuro. Né? Talvez esse seja um grande desafio do RH, né? Do recursos humanos, de toda a parte gerencial, de treinamentos, enfim, é aquilo, inclusive, que nos especializamos há tantos anos e hoje a gente aplica através de Aprimore Brasil. Né? E o primeiro ponto, na realidade, como nós sabemos, é a insatisfação, a instalação de algo que não está gerando resultados positivos ou bons resultados para poder gerar um processo de mudança. Porque se não houver a instalação da insatisfação, esse processo não será iniciado. Né? Vamos lá. A antítese da instalação da insatisfação é a zona de conforto. Né? Qualquer indivíduo que entre numa zona de conforto, provavelmente, como o Antônio Carlos muito bem abordou agora, se ele entrar na zona de conforto, ele não vai perceber aqueles processos que está acontecendo com ele. Né? Daí vai gerar uma atitude, né? Que a atitude é a resposta a uma insatisfação, a verdade é essa, e o conjunto de atitudes sendo praticado no seu dia a dia vai gerar uma coisa chamada comportamento. E o comportamento vai gerar resultados. Né? E esse ciclo tende a voltar, visto que o ser humano é um insatisfeito por natureza. Né? Os resultados sendo bons, ele vai voltar para o ponto da insatisfação para poder melhorar o resultado. E aí a gente volta de novo, atitude, comportamento, resultados. Né? E por aí vai. Antônio. Vou voltar para aquele ponto de insatisfação que você falou, né? Que vem antes da atitude, de gerar atitude, não é isso? Isso. Aí é que está o problema. Para algumas pessoas, claro. Sim, claro. Você está insatisfeito, mas não faz nada. Perfeitamente. Tá? Esse é o problema, porque acontece muito. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: detesto aquele ambiente de trabalho, aquele meu chefe é um saco, meus colegas, eu não aguento mais conviver com aqueles caras o dia todo, não sei o quê, eu só estou aqui nesse negócio porque eu estou esperando dar o tempo da minha aposentadoria, por exemplo. E está ali há 30 anos e ainda falta 5 para se aposentar. Ou seja, está insatisfeito, convivendo com a insatisfação, na zona de conforto da insatisfação, mas não toma nenhuma atitude. Então, o caminho, a bifurcação aí é importante, porque se eu estou insatisfeito, eu tenho que tomar uma atitude. Vem cá, e como é que você não sai, não pede uma dimensão? Não, porque eu não quero perder minha aposentadoria. Estou dando esse caso de aposentadoria, mas pode ser qualquer outra situação. Aí é zona de conforto. Exatamente. Né? Ele acha que está insatisfeito, mas na realidade está instalado na zona de conforto. Exatamente. É um problema isso aí, realmente, para a pessoa pensar. Né? Porque tem muita gente assim. Eu conheço algumas pessoas assim. Perfeito. A gente, inclusive, tem um outro vídeo falando sobre esse assunto. Né? A gente fala aqui, e aí fica o convite para quem está nos assistindo aqui pelo YouTube, para acessar esse outro vídeo, onde a gente fala dessas 3 zonas, né? A zona de conforto, a zona de aprendizagem e a zona de crescimento. Mas a base, de fato, é a insatisfação pessoal, né? Não é a insatisfação de outro. Claro que alguém pode estar descontente com o meu resultado, com o meu trabalho, isso precisa ser comunicado através de um feedback, e, obviamente, isso também tem que causar algum desconforto em mim ao ponto de poder fazer com que isso mude, né, Sandro? Voltando aqui, essa questão do Antônio, quando ele falou sobre
Até é um incômodo, né? Você imaginar se ele está insatisfeito ou se ele está na zona de conforto. E isso é tão interessante que quando, como o Antônio falou agora há pouco, quando é gerado um estímulo para que ele processe uma fase de mudança com ele, mas isso não vem de dentro do indivíduo, isso vem do mundo externo, ou seja, vem dos colaboradores, vem do gerente, vem dos colegas funcionários, ele pode ter uma atitude que seja transitória, né? A atitude transitória, na verdade, ela é uma resposta a algo que vem de fora, né? Quando é uma atitude permanente, é algo que vem em função de uma insatisfação dele, né? E muitas vezes ele não passa para a terceira fase, que é a fase do comportamento, porque essa atitude transitória é somente resposta a uma gritaria que veio de alguém e ele não permanece com aquele padrão, né? Então, a dificuldade grande que existe, como o Adriano falou agora há pouco, né, é sair da zona de conforto e ir para uma atitude. E depois perceber que essa atitude é valorosa e passar para comportamento. Mas isso é um caminho muito longo para ser percorrido, Antônio. Vocês, a gente conversando sobre isso aqui, eu me lembrei de uma historinha, né, que vocês conhecem, claro que a gente já faz muito trabalho junto, mas é uma historinha que eu costumo contar desses treinamentos comportamentais que nós fazemos, que é a história isso levando para o lado do incômodo, né? É a história do cara que chegou para abastecer o carro no posto de gasolina e ele viu um cachorro ganindo de dor, deitado em cima de uma tábua lá no canto, né? E ele perguntou para o frentista lá, por que aquele cachorro está ganindo daquele jeito? E aí o frentista respondeu, não é porque naquela tábua que ele está deitado ali tem um prego que fica furando a barriga dele o tempo todo. Aí o cara perguntou para o frentista, e por que ele não sai de cima da tábua? Aí o frentista respondeu, porque na certa não está incomodando o suficiente. Né? Exatamente. Aí é que vem. Então, até que ponto o seu incômodo vai lhe fazer tomar alguma atitude para mudar? Porque o maior problema disso tudo é quando aquele prego que está na barriga, na barriga do cachorro, quando aquilo ali gangrenar. Entendeu? Porque aí não tem mais jeito. Entendeu? Ele ficou tanto tempo ali em cima com o prego furando a barriga e gangrenou. Então, aquilo ali vale para cada um de nós, para a vida, para o trabalho, para qualquer situação. Muito bem. E quem não muda será mudado, né, de alguma forma, né? Então, o risco é esse, né? Um risco muito grande aí de você permanecer repetindo seus comportamentos que não geram os resultados esperados pela organização. E a organização não é pai nem mãe para estar aguentando o resto da vida aí para, né, eternamente sem você mudar, por mais que haja feedback, por mais que haja a insatisfação. Diga lá, Sandro. E o último item nisso, né, é a constatação de que aquele comportamento valeu a pena ser realizado para gerar resultados. A gente imagina assim, né, que na teoria é muito simples de explicar. Né? Você precisa estar insatisfeito, atitude, comportamento e resultado. Mas o próprio resultado, como a gente está constatando, também gera uma zona chamada zona de acomodação. Né? O indivíduo ele pode, dentro dos ambientes de liderança ou dentro do ambiente de empreendedorismo, obter resultados que o deixam satisfeito. Então, na realidade, tem que ser muito bem analisado isso. Isso chama-se satisfação ou acomodação. Ou seja, aqueles ganhos agora, eles vão resolver os meus problemas, vão dar a minha sustentação ou eu quero mais? Né? Aí entra a ousadia, entra a ambição, criatividade, inovação. Tudo isso são comportamentos que precisam ser muito bem trabalhados e analisados para poder entender o verdadeiro sentido da vida do indivíduo. Perfeito, meus amigos. Algo mais para nós aqui? Estamos nesse primeiro vídeo, um vídeo que faz parte de uma série de outros 3 vídeos, né, falando sobre comportamento humano aplicado ao ambiente de trabalho. Eu queria, então, só passar a bola aqui para o Sandro e para o Antônio para fazer as nossas considerações e depois eu fazer o convite aqui para a nossa audiência assistir os nossos próximos vídeos da nossa série. Obrigado, Adriano e Antônio Carlos. Nesse primeiro vídeo, eu gostaria de falar para vocês, de transmitir a minha satisfação de a gente conversar sobre um tema e poder socializar, inclusive, as nossas conversas. Né? Nós temos conversas bastante profundas a respeito do comportamento há muitos anos. Né? Trabalhamos com comportamento há muitos anos também. E a Primore Brasil tem um leque de produtos a oferecer ao público, né, para poder passar um pouco da nossa experiência, mas principalmente ela está baseada em detalhes técnicos. E há 24 anos
trabalhando com isso, nós três, né? Adriano um pouco mais jovem que nós, Antônio Carlos. A gente É percebe aquele pelos pinta o cabelos. cabelo, ele pinta o Ele cabelo. pinta o cabelo. Mas um prazer muito grande e gostaria muito de que a gente continuasse com isso. E eu tenho certeza, Adriano, acho que daqui a pouco vai dar o presente, né? Nós temos já o tema do próximo vídeo. Uhum. E até a próxima. Eu queria deixar uma reflexão, né, para quem está assistindo a gente aí. Na tábua que você está deitado, qual é o nome que você dá para o prego que está lhe incomodando? E quanto tempo você vai demorar a sair, se tiver esse prego, né? Claro, sempre temos algum incômodo, né? Mas quanto tempo você vai levar para poder levantar dessa tábua? Tá certo? Então, isso aí eu queria deixar como reflexão para todos nós aqui, para a gente pensar assim, que atitudes eu posso ter para não ficar com um prego furando minha barriga. Ok? Grande abraço para todos. Excelente. Obrigado, Sandro. Obrigado, Antônio. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, dá uma curtida aqui. É importante para nós esse feedback. Se você tem alguma sugestão de algum outro tema que você acha relevante a gente tratar aqui no nosso canal no YouTube, também fique à vontade para escrever aqui nos comentários. E no nosso próximo vídeo, recomendo, então, você assistir o segundo vídeo dessa nossa série Comportamento Humano nas Organizações, onde a gente vai falar sobre relações interpessoais no ambiente de trabalho empresarial. Fico por aqui, grande abraço e até breve.